Começaremos este estudo com uma oração para abrir nosso coração e permitir que o Espírito Santo fale conosco durante essa reflexão, que ele nos guie a uma compreensão mais profunda e transformadora de sua palavra. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós neste momento, trazendo sabedoria, clareza e discernimento. Que as palavras que compartilharemos agora possam tocar nossos corações, trazendo convicção e transformação. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz e nos ajude a aplicar o que aprendemos em nossa caminhada diária contigo. Em nome de Jesus. Amém. Em nossa vida cristã, buscamos, acima de tudo, estar em comunhão com o Espírito Santo. No entanto, existem comportamentos e atitudes que muitas vezes, sem que percebamos, nos afastam dessa comunhão profunda com Ele. São ações que parecem pequenas ou até inofensivas, mas que, ao longo do tempo, criam barreiras que dificultam a presença do Espírito em nossa vida. Primeiro comportamento que pode afastar o Espírito Santo é o orgulho. O orgulho é um dos maiores inimigos da presença de Deus. Ele nos leva a confiar em nossas próprias forças e habilidades, em vez de depender totalmente de Deus. Quando acreditamos que somos autossuficientes e que não precisamos da ajuda de Deus, começamos a negligenciar a necessidade do Espírito Santo em nossas vidas. O orgulho nos impede de reconhecer nossa fragilidade e nossa total dependência de Deus. Em Provérbios 16, versículo 18, a Bíblia diz: "A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda." Quando permitimos que o orgulho tome conta de nosso coração, estamos nos afastando da humildade que é essencial para manter a presença do Espírito Santo. O apóstolo Tiago também nos ensina, em Tiago 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Espírito Santo não pode habitar em um coração orgulhoso, porque ele é atraído pela humildade e pela rendição. Orgulho impede que o Espírito Santo se mova em nós de forma livre e transformadora. Quando estamos orgulhosos, resistimos à correção, à orientação e até mesmo à presença de Deus. Para experimentar uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo, é necessário que nos humilhamos diante de Deus e reconheçamos que nós mesmos somos limitados e necessitados de sua graça. Somente quando rendemos nosso orgulho a Deus, Ele pode operar em nossa vida de maneira poderosa. Agora, convido você a refletir. Será que há alguma área da sua vida em que o orgulho tem se manifestado? Talvez você tenha resistido a pedir ajuda, ou tenha se isolado, confiando mais em suas próprias forças do que em Deus. O Espírito Santo quer trabalhar em você, mas isso só acontecerá quando você abrir mão de seu orgulho e se entregar completamente à sua direção. O segundo comportamento que afasta o Espírito Santo é o pecado oculto. Muitas vezes pecamos em segredo e tentamos esconder nossos erros, seja um pecado moral, uma atitude errada ou até mesmo pensamentos impuros. O pecado não confessado cria uma barreira entre nós e o Espírito Santo. A Bíblia diz em Salmo 66, versículo 18, "Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." O pecado não confessado impede que o Espírito Santo opere livremente em nós. Em 1 João 1, versículo 9, encontramos uma promessa maravilhosa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito Santo deseja limpar nosso coração e restaurar nossa comunhão com Deus. No entanto, isso só é possível quando confessamos nossos pecados de maneira sincera e decidimos abandonar o erro, o pecado oculto, aquele que tentamos esconder dos outros e até de nós mesmos. Afasta o Espírito Santo e nos impede de viver a plenitude da graça de Deus. Deus não quer que vivamos em pecado. Ele quer nos libertar de tudo o que nos afasta dele, e o Espírito Santo é o agente dessa transformação. Mas, para que Ele atue em nossas vidas, precisamos ser transparentes e sinceros diante de Deus. Não podemos esconder nada dele,
pois Ele conhece os segredos do nosso coração. Quando confessamos nossos pecados e nos arrependemos de verdade, o Espírito Santo pode trazer cura, restauração e renovação. Será que há algo escondido em seu coração que você precisa confessar? Algum pecado que você tenha alimentado em segredo e que precisa ser entregue ao Senhor? Não deixe que isso continue a afastar o Espírito Santo de sua vida. Busque o perdão de Deus e permita que Ele te purifique. Terceiro comportamento que pode afastar o Espírito Santo é a autossuficiência. Quando começamos a achar que podemos viver nossa vida cristã sem a ajuda de Deus, sem depender do Espírito Santo, estamos nos afastando da fonte de nossa força. O Espírito Santo é o nosso consolador, nosso guia, nosso auxiliador, mas muitas vezes ignoramos sua presença e tentamos viver como se pudéssemos fazer tudo sozinhos. Em João 15, versículo 5, Jesus nos lembra: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando tentamos viver sem a dependência de Deus, começamos a perder a conexão com a videira verdadeira, e sem Ele, nada podemos fazer. A autossuficiência nos impede de viver de acordo com a vontade de Deus e de experimentar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro ou alguém a quem recorremos apenas em momentos de necessidade. Ele é a nossa força diária, a nossa ajuda constante. Quando começamos a confiar em nossas próprias forças e a buscar soluções para os problemas sem consultar a Deus, estamos, na prática, dizendo que não precisamos dele. Isso afasta o Espírito Santo de nossas vidas, pois ele só pode agir em corações humildes que reconhecem sua dependência de Deus. Será que você tem tentado viver sua vida cristã de forma independente de Deus? Talvez você tenha se afastado da oração diária, do estudo da palavra, e tenha se tornado mais autossuficiente em sua jornada. Lembre-se, sem o Espírito Santo, você não pode produzir frutos espirituais. É hora de voltar a depender completamente dele. O quarto comportamento que afasta o Espírito Santo é o envolvimento com práticas que contrariam a santidade de Deus. Muitas vezes, nos envolvemos com coisas que aparentemente são inofensivas, mas que têm o poder de entristecer o Espírito Santo. Isso inclui comportamentos como fofoca, mentira, raiva, amargura e outros pecados que, embora possam parecer pequenos, têm o poder de afastar a presença de Deus de nossas vidas. Efésios 4, versículo 30. Paulo nos adverte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo deseja habitar em nós e nos guiar, mas ele não pode habitar em um coração cheio de malícia, raiva ou amargura. Quando permitimos que essas coisas dominem nosso coração, estamos, na prática, entristecendo o Espírito Santo e afastando sua presença de nossa vida. Será que há algo em sua vida que tem entristecido o Espírito Santo? Alguma atitude, palavra ou comportamento que você tem permitido que afaste a presença de Deus? Hoje é o dia de abandonar essas práticas e buscar a santidade diante de Deus. O Espírito Santo está pronto para restaurar sua intimidade com Deus, mas você precisa abrir mão de tudo o que o entristece. Por fim, o quinto comportamento que afasta o Espírito Santo é a resistência à direção e à voz de Deus. O Espírito Santo fala conosco de diversas maneiras, através da palavra, da oração, dos irmãos em Cristo e até de nossa consciência. No entanto, muitas vezes resistimos à sua voz, seja por medo, desobediência ou indiferença. Quando fazemos isso, estamos silenciando o Espírito e dificultando a sua atuação em nossa vida. Em Atos 7, versículo 51, Estevão disse aos líderes religiosos, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos: vós sempre resisteis ao Espírito Santo. A resistência ao Espírito Santo acontece quando ignoramos suas instruções, quando não obedecemos à sua voz, ou quando fazemos o que queremos, em vez de seguir a sua direção. Isso nos afasta de Deus e nos impede de viver conforme sua vontade. Deus fala conosco de muitas maneiras, mas a questão é:
estamos dispostos a ouvir e obedecer? Muitas vezes, a resistência ao Espírito Santo vem de nosso coração endurecido, da nossa falta de disposição para seguir sua vontade. Quando resistimos, estamos dificultando o trabalho do Espírito em nossa vida. Será que você tem resistido ao Espírito Santo? Alguma área da sua vida em que ele tem falado e você tem ignorado? Hoje é hora de se render à sua voz e permitir que ele guie seus passos. Quando obedecemos ao Espírito, experimentamos a verdadeira liberdade e paz que vem de Deus. Agora que refletimos sobre esses comportamentos que afastam o Espírito Santo, é hora de examinarmos o nosso coração e buscarmos um momento de arrependimento. O Espírito Santo deseja habitar plenamente em nossas vidas, mas isso só acontece quando estamos dispostos a nos humilhar, confessar nossos pecados e obedecer à sua direção. Vamos orar juntos agora, entregando nossas vidas nas mãos do Senhor, pedindo que Ele nos purifique e nos encha novamente com o seu Espírito. Senhor, eu venho diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo que muitas vezes tenho resistido ao Teu Espírito. Senhor, perdoa-me por todos os momentos em que me afastei de Ti, seja pelo orgulho, pelo pecado escondido, pela autossuficiência, pela desobediência ou pela resistência à Tua voz. Eu me arrependo, Senhor, de cada atitude que Te entristeceu e me distanciou da Tua presença. Eu Te peço perdão e clamo pela Tua misericórdia. Limpa-me, Senhor, de todo o pecado e restaura em mim o desejo de Te obedecer e Te buscar de todo o meu coração. Enche-me com o Teu Espírito Santo e renova a minha comunhão contigo. Que eu possa viver a plenitude da Tua presença e ser guiado por Ti em tudo o que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém.